Olá, sejam todos mundo bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do PoloCast. Hoje eu estou aqui com a Tati Nascimento, com o Vinícius Kimura. Vamos contar um pouquinho da história empreendedora deles, para inspirar outras pessoas a empreender ou superar obstáculos. Mas antes, vamos só ouvir e ver um recadinho do Fábio Castilho sobre a trilha de conteúdo que a gente trabalha aqui no Polo. Olá, meu nome é Fábio Castilho, faço parte aqui do Polo Digital. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo gratuito disponibilizado pelo Polo Digital. Você está consumindo um conteúdo que faz parte de uma trilha baseados em 3 passos. Primeiro é o Polo Blog. O Polo Blog, nós temos um artigo publicado pela nossa comunidade empreendedora, que isso é disponibilizado no site do Polo Digital. Lá você vai aprender sobre um assunto bastante relevante que faz parte do nosso dia a dia de inovação e empreendedorismo. No PoloCast, a gente conta a história empreendedora dessas pessoas que escreveram um artigo que pode inspirar outras histórias. Isso fica disponível no YouTube do Polo Digital e também nas principais plataformas de áudio. E a gente também tem a cereja do bolo. A cereja do bolo é um evento chamado Polo Talk, onde presencialmente e com transmissão, então formato híbrido, esse conteúdo que foi passado no blog, contado a história da pessoa no PoloCast, ele é trazido aqui presencialmente para a nossa arena de eventos aqui. Então, se você tem interesse e está com uma saudade de um evento presencial, vem para cá. Porque presencialmente a gente tem uma coisa fantástica, que é o microfone aberto, o open mic no seu melhor estilo, numa sessão que a gente chama Quem é Você na Fila do Polo? Então já sabe, não perca esses conteúdos e acesse as plataformas do Polo Digital para se conectar gratuitamente a todos esses tópicos. E se você tem um conteúdo relevante, escreve para a gente, se conecte com a gente, quem sabe o próximo conteúdo pode ser seu. Fica a dica. Vem pro Polo Digital, vem pro Polo. Bom, vamos começar então com a Tati aqui. Tati, onde que você nasceu? Nasceu em Mogi mesmo ou outra cidade? Sou de Mogi, mas especificamente de um distrito maravilhoso chamado Itaiaçupeba, né? Hoje estou mais aqui para o centro, né? Mas tenho o coração lá ainda, né? Então eu sou daqui, sou mogiana. Cresceu lá em Itaiaçupeba? Cresci lá e fazem mais ou menos um ano que eu tô pra cá, né? Ah, é pouco tempo. Pouco tempo, fazia toda essa logística aí de viagens por aí. Estudou sempre lá? Estudei lá, fiquei um tempo pra cá também, na época da adolescência fiz Senai, então sempre tava pra cá, né? Alguns outros cursos e tal. Então, aqui lá, ficava itinerante, né? Aqui no centro de Mogi e lá no distrito. Escola pública? Escola pública. Legal. E você, Vini, nasceu em Mogi? Não, eu sou nascido em Suzano. Praticamente a vida inteira lá, faz um ano que eu mudei para Mogi, mas a infância até a vida adulta, praticamente suzanense lá direto. Estudou lá também, em Suzano? Estudei em Suzano, né? O primário fiz escola pública, depois fundamental fiz escola particular, depois voltei para a escola pública também, e foi onde eu terminei lá o ensino médio, né? Ah, que legal, um suzanense e uma mogiana de Itaiaçupeba, que não é fácil encontrar assim o pessoal de Itaiaçupeba por aqui. Não, porque o pessoal gosta muito de lá mesmo, né? São joias raras, né? É, verdade. E aí, faculdade? Fez faculdade em Mogi mesmo? Não, aí eu fui lá pro lado do Vini, fiz em Suzano, eu era bolsista, então eu consegui uma bolsa na faculdade de Suzano, né, e fui para lá, e aí comecei a trabalhar pro lado de Suzano, fiquei um tempinho em Poá, então fiquei pro lado de lá um pouquinho. Minha vida ficou um tempo em Suzano, né? Certo. Trabalhar, estudar. E a faculdade, qual o curso que você fez? Fiz Ciências Contábeis. Ciências Contábeis. Interessante. E você, Vini? Eu fui pulando, né? Então ela foi para Suzano, eu saí de Suzano, fui para São Paulo, né? Certo. Eu fiz publicidade e propaganda pelo Mackenzie,
Ô, tamo junto! Mackenzista também? Mackenzie, Publicidade e Propaganda também. Aí, então, irmão de Ainda bem que eu tô faculdade, aqui para equilibrar, né? Poxa, eu conheço o Vini faz tanto tempo e não sabia disso, olha só. Que Eu legal. também não sabia, viu? E assim, a gente que é do Mackenzie, a gente é tipo uma família, assim, É, sabe? Família Mackenzie. Quando que você se formou lá? Eu me formei lá em 2010. 2010, eu me formei em 2007. É capaz que a gente ter ali você entrando, né, no Pode ser primeiro ano eu entrei ali. em 2006 lá, né? Então, É que provavelmente você estaria, acho que já no período da manhã ou da noite, né? da noite. Então, Sempre foi noite. Que quando eu entrei lá tinha a opção ou estudar à tarde ou à noite os primeiros 2 anos, né? Então, acho que quando eu entrei à tarde lá. Certo. Provavelmente a gente não se cruzou. Então, na hora que eu subi, acho que eu, né, para ir para de manhã trocar de período, acho que você já tinha saído já. Que legal, bom saber, Mackenzista. Fiz Mackenzie. Aí fiz estágio para lá, trabalhei em algumas agências, estagiei por São Paulo também. Depois acabei voltando aqui para a região. Tá, mas lá nesse período que você trabalhou nas agências, sempre trabalhando, não empreendendo ainda, né? Trabalhando em agências de outras pessoas, certo? Isso, eu trabalhava muito com a parte de design gráfico, então sempre em agências muito pequenas ali também, porque São Paulo tem bastante, né? Então tive a experiência lá, depois fui para o setor público, trabalhei quase 5 anos na Secretaria de Assistência Social em São Paulo, na parte de comunicação, e dali para frente... Caraca, que desafio, hein? Assistência social na cidade de São Paulo. A gente atendia todos os equipamentos da assistência social de São Paulo, de todas as regiões, né? E aí a comunicação era muito voltada para interesse público mesmo, né? Nesse caso, né? Isso, então assim, a gente montava as cartilhas dos programas, às vezes informativos, quando tinha eventos, né? Tipo assim, de rua, carnaval, voltado para exploração sexual. Então, todos esses materiais era a equipe lá que desenvolvia e eu era uma das pessoas que estava lá junto. Ah, interessante. E era uma equipe específica da assistência? Da assistência social. Interessante, porque deve ter um volume gigantesco, né, de trabalho, de demandas, né? Toda secretaria tem o seu setor de comunicação que vai fazer os materiais para atender os equipamentos, né, de cada secretaria. Eu fico imaginando a bagagem que você deve ter recebido, né, trabalhando durante 4 anos no setor público de assistência social de uma cidade como São Paulo. A bagagem deve ter sido enorme, né? Muito aprendizado, né, Vini? Muito aprendizado lá. E você, Tati, você da faculdade, você fez Ciências Contábeis, e aí conta um pouquinho da sua história, assim, no trabalho, né, da sua carreira. Bom, nessa minha jornada profissional aí, eu comecei um pouquinho antes, né? Fiz Senai. Então, na época, sempre gostei mais da área de exatas, né? E fiz ali o vestibulinho, ETEC, Senai, e passei no Senai. Era o que eu queria? Não, mas era o que tinha. Eu falei, não passei no ETEC, vamos para o Senai, e fiz mecânica de usinagem. Olha aqui, eu também sou mecânico de usinagem, olha só, mas que coincidência, gente. Um maquenzista aqui, uma graxeira, né? Porque a nossa apelido era de graxa, né? Tinha graxa. Tinha os benefícios, né? De ser mulher na sala com, sei lá, acho que tinha uns 38 homens e 2 meninas, algo Senai assim. em Mogi? Mogi. Que ano? Eu me formei em 2010 lá. Ah, não, eu me formei lá Sou em novinha. 99. Meu aniversário foi ontem, fiz 19, né? Verdade. Parabéns aqui ao vivo para todo mundo aqui. Ao vivo não, né? Mas gravado, Obrigada, parabéns. obrigada. Fica com o registro. Deus abençoe. E aí, né, fiz o Senai, sempre indo ali para a área de exatas, mas descobri o que eu não queria ser, mecânica. Falei, o que eu vou fazer, né? E na época, eu estava com 17 anos quando eu fui entrar na faculdade, e aquela dúvida, né? Vou fazer o quê? E tinha ou matemática, ou engenharia, ou contábeis. E no dia de fazer ali o teste vocacional e tal, eu escolhi, tive uma orientadora lá que era de contábeis, me explicou um pouquinho, eu falei, então vou fazer contábeis, né? Não sei se é isso ao certo, e entrei. E aí fiquei um período na faculdade, só estudando, e aí tive a oportunidade de apresentar um seminário junto com alguns outros colegas, onde foi chamado algumas pessoas, né, do setor público e privado de Suzano. E nessa apresentação eu consegui meu primeiro trabalho. Eu nem sabia, mas uma das pessoas que estavam avaliando
me convidou para trabalhar com eles e eu fui trabalhar num escritório contábil, na parte de escrituração, então, bem assim, o básico ali, né, do que um empreendedor precisa de fato ali. Não existia ainda a categoria do MEI, assim, tão disponível igual hoje, então era um trabalho bem manual e tudo mais. Então, eu fiquei um tempo lá, e entrava às 8 e saía às 17, incomodada, né? A gente vem com aquele negócio do CLT. E aí fiquei um tempo, adquiri muita experiência, foi ótimo, e fui me cadastrando em outras vagas. E nesse período eu passei em algumas entrevistas, né? Passei na Mercedes, na Souza Cruz e na Valtra também, né? Que agora é ACO. Primeiro, fui trabalhar em uma outra empresa que eu tinha passado um pouquinho antes, na FGF, e aí depois veio a notícia dessas outras empresas. E como uma boa mogiana, é claro que eu escolhi a ACO, né? Não é possível, eu trabalhei lá também. Também? Trabalhei, só que aí eu trabalhei na área de mecânica. Trabalhei na linha de montagem. Eu fui pro RH, já mudei. Seguiu a linha ali, então. Né? Na verdade, no meu caso, na hora que lá foi direto do Senai para lá, né, que eu fui. Chamaram a maioria dos alunos ali, chamaram as mães e tal, e aí teve digamos assim, o dia para você escolher a área que você queria. Tinha lá a primeira, a segunda e terceira opção. Meus pais estavam desempregados na época, e aí eu escolhi a linha de montagem porque era a garantia de efetivação. Sim. Depois daquele período ali pós-Senai, né? Uhum. A minha vontade era ir para a área de qualidade, mas aí, pelo histórico das pessoas que conheciam, que trabalhavam lá, não tinha muito um histórico de efetivar. Tinha uma rotatividade bem alta, né? Exato. Aí eu falei, não, vou na linha de montagem mesmo. Foi brabo, mas foi um aprendizado. Também acredito que para você também tenha sido, porque é uma empresa gigantesca. Sim. Né? E quando eu fui fazer a entrevista lá, foi até engraçado na época, porque tinha a galera da PUC, da Mackenzie, eu, né, fiz uma faculdade mais simples ali em Suzano e tal, eu falei, e o meu inglês daquele jeito, até hoje ainda é uma batalha, né? E o pessoal de exatas com línguas, o negócio fica meio aí. E aí eu falei assim, pela lógica, né? Tem que acertar 50% para passar no inglês. Verdadeiro ou falso, eu vou colocar tudo verdadeiro. Lógica pura, 50% é falso. Passei no inglês, entrei. É a mesma taxa que eu usei com o vestibular do Mackenzie. Na área de exatas, né? No meu caso, cara, eu falei, eu não vou estudar exatas porque eu sei que tem um peso maior em humanas. Então chegou ali química, física, matemática, C em todas. Coloquei C em todas, a mesma tática. Deu certo para mim, deu certo para você. O meu era pro lado inverso. O inverso. Usem isso, galera. Na dúvida, vai para matemática, não falha. E aí eu falei, agora não pode ter, né, um diálogo, uma coisa que eu tô ferrada aqui, mas tudo bem, não teve. E aí a galera do Sul veio para fazer a fase final e tal, foram várias entrevistas, tinha tipo 60 pessoas na sala e foi ficando. E aí eu fiquei com um outro rapaz, e o rapaz era filho do meu professor na faculdade, menino super inteligente. Eu falei, não dá, não vai rolar, né? E aí a gestora na época falou assim, olha, nós só temos uma vaga, né? E a gente conversando, e aí eu falei para ela que era uma vaga de benefícios mobility, e eu falei que tinha feito Senai e tal, e ela falou, Tati, tudo a ver, porque você vai lidar com a galera, né, com o pessoal que trabalha na produção, então você entende como que funciona o processo, tal, vai ser melhor até na questão de atendimento e tal, e eu amo pessoas, e só temos uma vaga, e o menino era ótimo, falei, ela tá tentando me confortar, né, e ela falou, vamos abrir outra vaga, e aí nessa ficou nós dois, né, a gente teve aí um período bem legal, depois, ele ainda é muito bom, né? O Rafa, ele agora tá no Japão, mas a gente dividiu bastante aí conhecimento, né? E só repete para mim qual que era a vaga mesmo? Benefício Mobility. E que eu trabalhei. Dá uma traduzida pra gente. Então cuida de toda a parte de contratação, faz a gestão dos contratos da empresa. Então, eu cuidava do restaurante, eu cuidava do Vale Transporte, da parte de rateio. Então, né, os custos que se tem para ter um funcionário, tudo que era benefício, plano de saúde, leasing, vamos lá, deixa eu ver. Então, ali você trabalhou dentro do Recursos Humanos? Da trabalhei em RH, né, no recurso, mais especificamente benefício imobilístico, porque ela é bem dividida, né? Certo. E aí, né, nesse período, a minha gestora também saiu, né, foi ser coordenadora em outro lugar e eu tive que me virar, ou seja, começar a empreender ali, né,
sem saber que era, de fato, um empreendedorismo, porque quando a gente fala em empreendedor, nada mais é do que um solucionador de problemas. Eu falei, e agora? Foi a oportunidade de aprendizado. E aí fiquei um tempo lá, mas já estava aquela inquietação de querer sair. Você teve a oportunidade de intraempreender, porque tem o intraempreendedorismo dentro das grandes corporações, né? Sim, e isso está vindo forte nas médias empresas, né? Nas médias e pequenas empresas, os donos, os gestores, dando oportunidade para os funcionários para que eles consigam empreender dentro do próprio negócio ali, né? Eu acho que você teve essa oportunidade lá, pelo que você está dizendo, né? Sim, porque eu não tinha nenhum gestor local, né? Certo. Ficava no sul, eu até tinha a Lê, que era maravilhosa, aprendi muito com ela, e aí ela teve essa oportunidade, né? E não tinha budget, igual você estava falando da questão de estabilidade, não tinha para contratar mais uma pessoa para o setor, e a gente cuidava de mais ou menos 1.000 pessoas, né? E eu, né, com esse jeito carismático que eu tenho, atendia um por um, né, tete a tete ali, e ficava até as 9. Eu lembro uma vez que eu fiquei presa dentro da Valtra, gente, todo mundo foi embora e a faxineira tava com fone, ela não me escutava, e eu lá, eu liguei pro meu pai, ele falou, você quer que eu faça o quê? Eu falei, não sei, tem cerca elétrica, não dá nem pra pular aqui, vou dormir na empresa hoje. De tanto que a gente trabalhava. E um CLT dificilmente fica, né? Fazendo 12, e tinha liberdade de horário. Então, eu tinha um horário ali, mas como eu não tinha gestor, eles super confiavam. E aí fazia auditoria nos ônibus, cuidava dos fretados, e cuidava de tudo que vocês pensam de benefício. Eu gostei bastante desse seu recorte, né? Porque é uma empresa, uma corporação, pra gente aqui mogiano, tradicional, mas que te dava liberdade dos horários, por exemplo, Sim. né? Eu acho que até um recado para grandes empreendedores, né? Se libertar um pouco disso, né? Dessa amarra das 8 às 5, das 8 às 6 e tal. Porque, no final das contas, o que interessa é a produtividade, né? É o resultado, exatamente. Às vezes a pessoa rende um pouco mais de manhã, rende um pouco mais à tarde, às vezes rende até mais à noite. Então, dar essa liberdade para os seus colaboradores faz total sentido, né? Hoje em dia. Isso já está, né, em alta, mas não custa dar um recadinho para pessoas que ainda estão amarradas nisso, né, Tati? Sim, sim, e né, acaba que o funcionário trabalha melhor, tem uma qualidade de vida, porque tinha dias que eu entrava às 11 da manhã, conseguia fazer um exercício de manhã, então já liberava ali o que eu precisava liberar, né, já chegava com gás na empresa e ia embora 9 horas, tranquilamente, feliz, sem problema, sem reclamar. No outro dia, entrava mais cedo, saía 3, 4 horas da tarde, conseguia fazer alguma coisa, né, ou um happy hour. Tinha dias que eu entrava 3 da manhã, 4 da manhã e com um sorriso no rosto, que tinha que fazer auditoria. Então, assim, eu amava trabalhar lá. E aí, depois, né, fiquei um período lá e eu não tinha uma certeza de crescimento e uma amiga me chamou para trabalhar com ela. Falou, Tati, olha, eu vou dobrar o valor que você recebe hoje, né, por mais que eu amava trabalhar lá. E tinha algumas atividades já ali extra, viu, gente? Tava ali no CLT, mas sempre surgia alguma coisa, alguma pessoa pedia eventos de Páscoa. Ai, Tati, porque quando eu era mais nova, a gente vai falar sobre isso. Tinha algumas atividades aí com esse perfil de empreender. E aí, dá para fazer uma trufa? Eu falei, não dá. Mas, Tati, não tem ninguém. Vou fazer. E aí fazia um bolo, levava, fazia algumas coisas ali. É um momento importante da transição, né, Tati? Sim, sim. E tinha uma amiga que trabalhava lá comigo, a Mônica até, e eu falava, Mônica, eu tenho, nossa, muita vontade de ter uma cafeteria, porque minha mãe era confeiteira e a gente cresceu vendo isso, né, fazendo aqueles bolos para vender, salgado e tal, e não tinha gestão. Então, assim, era uma bombeira, na verdade, porque só apagava incêndio, pegava daqui, colocava ali, e tinha o meu pai patrocínio, porque ele patrocinava, né, as coisas, não sabia se estava ganhando, se não estava, mas ela amava fazer aqueles bolos, vender, entregar, e no fim das contas, às vezes, não tinha ganho nenhum. E aí, eu tinha a vontade de abrir uma cafeteria até por conta dela, né, era um sonho que ela tinha de ter algo assim, mas não tinha nada de gestão. E aí, nesse período que eu tava lá, me deu esses 5 minutos, falei, vou guardar um capital, vou sair e vou empreender, né? E conversando com essa minha amiga, ainda não tinha, e eu falei, não, vou agora, não vou. E agora a Mônica tá, se ela estiver nos assistindo na Nova Zelândia, empreendendo também, gente. E aí, ela falou assim, olha, Tati, acho que você, né, faz um plano de negócio, vê, e aí foi os meus primeiros contatos nessa questão de gestão. Já sabia, né, na teoria, mas não tinha colocado em prática. E aí, nesse período, eu vi o quanto que eu precisava para abrir esse negócio, e aí tive essa proposta da minha amiga,
e fui trabalhar com ela em Suzano, numa empresa de transporte, onde a gente trabalhava com licitações. Então, tinha transporte escolar, algumas linhas de urbano. Então, a gente atendia Prefeitura de Mogi, Prefeitura de Suzano, Peruíbe, Minas, um monte de lugar. Era um grupo, né, de empreendedores, e a gente dominava alguns contratos em algumas regiões ali. Não Você era entrou como sócia? Não, eu cuidava da parte financeira. Certo. Então, eu cuidei ali da gestão financeira, contas a pagar, contas a receber, organização, tudo que era financeiro era eu, né? E aí a gente tinha algumas pessoas que faziam a parte da licitação em si, mas tudo que era relativo a finanças eu cuidava, e aí tinha outras pessoas que trabalhavam conosco. Então, eram os diretores e depois eu com a parte financeira ali. Tanto da gestão da empresa, quanto da gestão dos contratos, como da gestão de logística, tudo. E aí fiquei um período com ela, só que já estava com esse propósito de empreender. Só que eu precisava do capital, né? Pela lógica ali, não dava só para ir pelo amor, né? O Vini fez uma análise corporal comigo, né? E viu que tem ali 52% do racional. Por mais que eu queira, o pezinho tá no freio. E aí juntei esse capital, mas eu sempre vim de uma família tradicional, aonde a estabilidade fazia muito sentido, né? Então eu não podia dividir esses sonhos. A única pessoa que eu dividi foi a Mônica, né? Que ela falou, Tati, faz assim, e olha, acho que é legal e tal. E aí eu comecei a fazer o plano de negócio, foi o meu primeiro contato com o Sebrae, comecei a fazer os cursos, eu fiz todos os cursos do Sebrae, né? Acho que não tem um que eu não fiz. Recorte importante também, Fez sentido para você? Fez, todos gratuitos, né? Então tinha online. Nossa, eu colei no Sebrae. E aí eu falei, vou entender, né? Já que eu quero fazer. E aí abri o meu primeiro negócio, né? Com o plano de elaboração ali de um negócio feitinho, bonitinho, com o valor, pedi as contas, e aí como, né, todo empreendedor tem essa questão de escolha, né? Quando eu fui pedir as contas, a minha chefe falou assim para mim, Tati, fica, quanto você quer para você ficar? Eu falei, aquela tentação, agora, né? E eu já tinha queimado as pontes. Por quê? Eu fiz toda a parte de obra, alvenaria antes, para eu não desistir. Porque eu sei que tem um coração aqui que vai falar, não posso deixar na mão, deixa eu ajudar. Mas era o que eu queria, né? Então já fui meio que trabalhando ali. Não contei para ninguém da minha casa, só minha irmã sabia porque eu precisava de uma fiadora, né? Então, preciso compartilhar. E aí ela foi, me ajudou, né, nessa questão e sempre falando, você é louca, vai sair do certo e do duvidoso, né? E se não fosse... Aquele incentivo, só que não, né? Que vem sempre dos mais próximos, né? Sim. E se não tiver isso, não faz sentido, né? Porque se fosse alguém que eu não conhecesse, naquela época eu não conhecia o Vini falasse isso, eu falava, nem me conhece. Mas a minha irmã, que eu amo, né? Ai, meu Deus, será que eu sou mesmo louca, né? Mas vamos ver, vamos testar. E aí fiz tudo, só que nesse período de elaboração de negócio, tudo que eu tinha projetado para o negócio, com um capital ali, né? Um capital de giro e tal, foi tudo na alvenaria. Então, assim, mesmo com toda a questão de planejamento, fugiu, né? A obra dobrou tudo, e aí eu finalizei a obra sem nada de capital. Tudo foi na alvenaria. Eu falei, e agora? E aí entra de novo essa questão de conexões, de estar junto. Participava de um grupo de segmentação. Então, o Sebrae faz muito isso, né? Que foi o momento que a gente se conheceu, né, Vini? Foi. A gente fez o Empretec, que é o curso da NASA, e o Vini também ia começar a empreender. E aí, nessa brincadeira aí, os meus fornecedores foram todos sem nada de grana. Foi um amigo que eu conheci no Sebrae, o outro amigo, não, Tati, pode pegar, o que você precisa de... Meu estoque inteiro foi assim, eu vendi primeiro para depois pagá-los e tirava o meu recurso. Então, assim, não tem desculpa, né? Que, não dá, faça com que tem. Foge do nosso controle ali, mas sempre dá um jeitinho de resolver. Atenção, galera, olha o que salvou a Tati, hein? As conexões. Network sempre, né? Exatamente, mantenha em dia. E aí, dentro disso, eu comecei a empreender, né? E aí, trabalhava com a loja física e fazia o corporativo também. Então, eu trabalhei na Valtra, passei a ser fornecedor deles.
Então, eu cuidava de benefício mobility do restaurante, comecei a fornecer para as palestras, para tudo que tinha treinamento, a gente estava lá, e eu sempre com a galera que eu já trabalhava, e as meninas ali servindo tudo, e continuei nesse corporativo. Aí comecei a trabalhar com os bancos, então atendia os bancos ali, né, a minha cafeteria ficava próxima, então 40% era loja física, 60% os trabalhos externos. Só que a cafeteria começou a virar um escritório, né? O pessoal chegava lá para ficar batendo papo, pedir dica, o que você acha que eu faço, que não sei o quê, e paralelamente já dava aula, comecei a dar aula no estado de matemática, né? Eu tinha ali a carga horária que podia, então eu acabava dando aula depois do horário da cafeteria, então estava ali na loja, estava no corporativo, ia para a escola, dava aula, né? E continuava ali, e aí eu fui vendo isso e tal, e veio a pandemia, né? Veio a pandemia e minha mãe faleceu. Ela que cuidava da parte de confeitaria e tudo, ela faleceu um pouquinho antes da pandemia, e aí todo mundo ficou de luto conosco, né? Fechei a loja, fomos obrigados a parar, né? E de fato não paramos, porque a gente se readequou ali, aí tinha algumas campanhas, o Outback, por exemplo, estava fazendo campanhas ajudando os empreendedores menores, e a minha irmã sempre ali atenta, né? A importância das redes sociais, Tati, se cadastra. Não tinha os requisitos, só de documentação que eles pediam lá, se eu fosse se enquadrar, ia gastar horrores. Eu falei, vamos ver o que vai dar, né? Seja o que Deus quiser, de fato. E aí mandei os documentos que eu tinha, e aí a moça me ligou no último dia, falou assim, Tati, em plena pandemia, ela falou, Tati, várias pessoas que se cadastraram não vieram e tal, né? E aí a gente quer que você retire o que sobrou. Todos os empreendedores, microempreendedores, ou ME, na época eu estava como ME, poderia tirar uma caixa com 32 unidades e tal, e os ovos do Outback era caro e tal. E aí ela falou assim, como sobrou, tudo que tiver de remessa você pode retirar. Gente, cheguei lá, eu sei que eu fiz assim, 16 mil de ovos de Páscoa, sem nada de despesa, me salvou na pandemia, né? E aí foram outras campanhas que foram acontecendo, então assim, a gente tem duas opções, ou a gente senta e chora, ou a gente sai vendendo lenço para quem tá chorando. Minha mãe tinha acabado de falecer, tinha que fazer rescisão das meninas, aquela coisa que o empreendedor passa, nem tudo é flores, né? Não é só faturamento, e tudo conspirando, então assim, foi acontecendo. E aí, quando foi em julho, eu decidi fechar a cafeteria, né? E aí todo mundo de novo falando, você é doida. As mesmas conversas de quando foi abrir e agora para fechar. Isso do ano passado, 2020? 2019, que foi a pandemia, no começo? 2020, então foi 2020. Então, junho de 2020. Junho de 2020, falei, vou fechar. Não, apareceu um casal de colegas que queria comprar em plena pandemia. Eu falei, é agora, né? Vou vender. Você ficou atenta também às oportunidades, né? Você enxergou nisso uma oportunidade, né? Falei, olha, tá lá, e aí você falou da questão do network. O proprietário do prédio falou assim pra mim, falei, olha, sem condições, vamos encerrar o contrato, vamos ver, porque eu não tô a fim de me adequar a delivery, essas coisas nesse momento, porque eu tava no processo de luto mesmo, né? E aí eu tinha desligado todas as meninas, né? Enquanto eu tinha caixa, eu falei, primeira coisa, vou fazer a rescisão de todo mundo, depois a gente vê. E aí, nesse período, ele falou assim, não, Tati, fique tranquila. Enquanto durar a pandemia, você não precisa me pagar essas despesas fixas e tal, uma via de mão dupla, você sempre, né, negociou, eu fiz toda a obra de alvenaria e tal no prédio. E aí eu passei para a pessoa ainda nessa condição. Enquanto durar a pandemia, você não tem nem a despesa da locação, então consegui vender as coisas, rentabilizar, e aí fiquei de férias uns 6 meses. Então segura aí nessas férias, vamos voltar a falar já. Vamos ver como é que o Vini fez essa transição da carreira, né? Um trabalho importantíssimo, uma bagagem enorme lá na Prefeitura de São Paulo, trabalhando na comunicação. Conta um pouquinho, Vini, dessa transição, como que o empreendedorismo chegou em você? Vamos lá. A minha história é um pouquinho diferente do da Tati. Então, meus pais, eles já vêm numa linhagem de empreendedores, né? Então, minha mãe teve loja, né, de papelaria, brinquedos importados, e meu pai foi autônomo a vida inteira. Assim. Antes dele se formar, ele já trabalhava por conta e alguém assinava aí os projetos para ele. Então, assim, já começou de novo, assim, com uns 20 e poucos anos ele já trabalhava dessa forma e foi assim até aposentar. Então, eu trabalhei muito tempo também, né, quando jovem, em empresa familiar,
ajudava minha mãe, ajudava meu pai no escritório, trabalhei com um pouco de projeto em AutoCAD, porque meu pai é arquiteto, então eu sempre estava muito nesse meio de, assim, negócios da família, né? Então, a minha transição, eu tive muito mais apoio, né, da família, por exemplo, e quando eu falei, puxa, eu estou olhando o mercado, né, da minha área ali, que era da parte de comunicação e design, eu falei, isso daqui ele vai virar de uma forma em que isso tudo vai ser, tipo assim, muito simples de fazer, como hoje você vê. Hoje tem um Canva que praticamente resolve a vida de muita gente que está começando para fazer um flyer, um panfleto, uma apresentação, tipo, qualquer coisa você encontra muito fácil. Antes isso era um trabalho de design. Então lá por 2015 eu falei, eu preciso fazer alguma coisa diferente e começar a entrar numa parte mais estratégica, né? Tanto, sei lá, para prestar um serviço, trabalhar para alguém ou abrir minha própria empresa. Foi onde eu fui atrás para fazer uma pós-graduação em administração pela FGV. E dali eu conheci, né, a Camila, que foi minha sócia aí durante acho que uns 3 anos de empresa. Quando eu iniciei, né, fiz essa mudança, então fui saindo do setor público e já mirando essa questão do empreendedorismo, onde eu conheci a Tati no Empretec, eu fiz o Empretec, já estava com esse projeto meio encaminhado. Mas a Camila você conheceu na FGV? Na FGV, na pós-graduação. Mas ela estava na Valtra também, Ela olha as ligações. olha só. É verdade. Mas aí ali você ainda trabalhava na prefeitura ou não? Trabalhava na prefeitura. Você fez a pós-graduação, Quando trabalhando estava na na prefeitura, prefeitura, conheceu a Camila, que depois veio a ser a sua sócia. Veio a ser a minha sócia, né, na empresa. E ela era do marketing, e eu sou da publicidade. Então, assim, o que a gente, né, se juntou, né, e aí, assim, foi uma transição tanto do meu lado quanto da Camila ali. Né? Quem entra primeiro, quem entra depois, como é que a gente, né, se organiza também financeiramente para conseguir tocar a empresa, né? Diferentemente de um café, o nosso era prestação de serviço. Então, a gente focou muito na parte de consultoria e assessoria dentro da parte de comunicação para as empresas. Então, a nossa necessidade, por exemplo, era uma sala dentro de um escritório. Né? Você precisa de uma estrutura física muito mais simples para iniciar, porque você entra com muito mais conhecimento, nesse caso, quando você é um prestador de serviço somente, né? O meu é uma prestação de serviço mais tipo, intelectual, você entrega, mas a entrega é diferente, né? E aí a gente conversamos com professores da pós-graduação, que eram consultores de negócio, conversamos também com outras pessoas do nosso network para ver como é que a gente começava. Falei, poxa, nem eu e nem ela viemos de consultorias, mas a gente entende que existe uma demanda, né, de atender essas questões. Na época era início de rede social, o pessoal queria estar presente, precisava desenvolver muitos materiais, então foi onde a gente iniciou. Então, foi assim, vamos ver o que a gente sabe fazer, o que as pessoas enxergam valor e pagam por isso. A gente inicia aqui e depois a gente vai experimentando outras coisas e agregando mais serviços dentro da nossa própria empresa. Isso tudo foi trabalhado antes de iniciar as operações ou foi logo durante? Logo durante. Certo. A gente é o famoso empreendedor que sai montando o carro enquanto ele está andando. Entendi. Não. Tem a pessoa que planeja. Mas que também não dá certo, às vezes. Temos 2 perfis aqui, complementares talvez, né? Planeja, né, Vini? E a pessoa que planeja o mínimo, já sai fazendo ali, vai construindo a coisa ao longo do tempo. Mas um ponto em comum que eu encontrei nos 2 perfis de vocês é educação, informação, né, e network. São 2 coisas que na história de vocês, elas são comuns, né? Então, buscar informação e manter a sua rede de network são coisas bem básicas, né, para o empreendedor hoje. Sim. É fundamental isso, né? Você precisa se preparar minimamente, né, para começar a empreender. Não dá para sair também tipo, totalmente na louca. Tem que ter minimamente um planejamento de como vai ser, o que vocês vão fazer, quanto você vai cobrar, que essa parte é um desafio. A gente sabe que a parte de precificar, ele é complicado, tanto que
para ajustar minha precificação. Mais uma vez, eu contei com o Sebrae, né? O Sebrae ele é um braço muito bom para quem está começando. Então, onde eu enxergava as deficiências que eu tinha dentro da empresa, eu fui buscar o Sebrae, onde eu ampliei meu networking lá para dentro também. Então, todos os lugares onde eu passava, eu ia explorando o network, vendo, poxa, o que você faz? Como é que eu consigo te ajudar? E quando eu precisar também, tipo, o que você sabe fazer que a gente pode trocar informações, conhecimento e realmente construindo, né, uma empresa melhor, sabe? Tipo, como é que você contribui para a comunidade também de uma forma melhor com o seu conhecimento, porque ele sabe o que você faz, você sabe o que ele faz, e essa via de mão dupla, ela funciona muito bem. E a partir dali a gente foi trabalhando, foi vendo também as mudanças, né, no mercado. Como eu já tinha previsto, algumas coisas realmente foram se concretizando, né? Então, o valor percebido desses serviços, eles foram caindo. E aí, eu e a Camila, a gente colocou duas paixões que a gente tinha, né, para fazer um teste com alguns clientes, que é trabalhar com o desenvolvimento de pessoas. Tanto eu quanto ela, a gente sempre gostou muito de ensinar, de transferir conhecimento, e aí eu resgatei isso, eu falei, nossa, é verdade. Na época da escola, faculdade, eu sempre parava e ensinava os colegas, né, de uma forma diferente, mas que eles aprendiam e conseguiam ter resultados. Então eu percebi, poxa, eu gosto de ensinar. Eu gosto de passar o que eu sei para frente. Falei, legal, vamos montar um workshop e vamos fazer um teste piloto. Então, na época, a gente começou a montar esses workshops, convidávamos pessoas ali para fazer eles gratuitamente, para a gente realmente validar a metodologia, e dali começou a ganhar corpo. Então, a gente foi estruturando, a gente foi fazer formações. Isso foi antes ou depois da incubação aqui no Polo? Foi antes da incubação no Polo. Para quem não sabe, o Vinícius, a Mova, foi incubado aqui no Polo Digital, ficou uns 10 meses mais ou menos incubado, né, Vinícius? 10 meses aqui, né? O projeto ele era voltado para essa questão, né, de desenvolvimento humano também, para dentro das empresas. No fim, esse projeto ele tomou um outro rumo depois. A gente vai fazendo as pivotagens aí, que, né? É natural, né? A gente vai mudando, né? Ajustando algumas coisas. Então, aquele projeto lá hoje virou uma mini plataforma de disseminação de conhecimento dentro das empresas, mas voltado para questões mais internas, né? Quase tipo uma universidade corporativa, só que também a gente envolve treinamento de produtos, a questão de mexer em software, equipe comercial. Então, assim, ele mudou para isso daí, né? Antes a gente ia querer mais tipo, um viés diferente, buscando mais a questão de explorar inovação dentro das empresas. Só que a gente viu que essa outra demanda que era muito maior. A gente fez uns ajustes, toca esse projeto hoje em paralelo aí também com outras pessoas, né, do mercado aí que compõem, né, de formas diferentes, como uma startup. A gente pensa sempre em 3, né, pontas importantes. Um comercial, o cara do TI que precisa fazer o negócio rodar, né, e alguém da operação. Então, esse projeto hoje tem esse tripé, ele funciona muito bem. Então, para quem quer pensar alguma coisa relacionada à startup, essas 3 pessoas elas são fundamentais. O cara da tecnologia, alguém do comercial e marketing e o pessoal que vai tocar a operação. Tem que funcionar dessa forma, e aí disso você expande a sua equipe e as suas operações. Eu tiro um ensinamento importante disso que você acabou de falar, às vezes as pessoas se apaixonam pela solução e têm um pouco de medo de pivotar, né, de mudar o rumo do seu negócio. Mas é interessante, legal, você tem que realmente ser apaixonado pelo que você faz, mas estar antenado no mercado para ver, identificar oportunidades, como o Vini acabou de falar, é interessante, porque senão pode chegar a um determinado ponto que não tem mais reversão. Então você tem que sempre estar ligado para fazer esse movimento na hora certa, né, Vini? Por isso que eu falo, tudo que eu estava observando de mudanças no mercado, eu já ia fazendo um movimento para, tipo assim, reverter a situação. Eu percebi que o mercado de design ia mudar, então o que eu fiz? Vamos para a parte estratégica.
a gente mudou, estávamos trabalhando. Eu vi que aquele mercado ia, tipo assim, se saturar mais ainda. Eu falei, então vamos agora para a parte de treinamento, de desenvolvimento, trabalhar a questão humana. E aí foi formação em coach, formação em analista de perfil corporal, estudar PNL. Então, assim, foram vários aprofundamentos para o quê? Para oferecer cada vez mais treinamentos em que você realmente garanta uma transformação e resultado, tipo assim, real das pessoas, na rotina delas, na produtividade, na liderança, sabe? Tudo para que, assim, quanto melhor você trabalha as pessoas internas, melhor os resultados dentro da empresa eles vão refletir. Isso é fato, né? As empresas são feitas de pessoas. Quanto mais você investe nelas, melhor vão ser os resultados que você vai ter. E aí, nessa mudança, né, a gente, assim, saiu de publicidade e marketing para desenvolvimento de pessoas. Então, se você vê que tem uma necessidade de mudar a empresa, porque isso vai ser melhor, você tem que ir fazendo essas mudanças. Não adianta, porque se o seu cliente que paga, né, você as suas contas, ele precisa de uma determinada solução ali para eles, até por conta de um movimento que estava tendo, muita questão de burnout, de estresse no trabalho, ansiedade. Então, poxa, como é que a gente trata isso? Porque era uma coisa que a gente viu que ia crescer e aí a pandemia entrou, ela piorou ainda essa situação. Legal, você falou agora, legal da pandemia? Não, pelo amor de Deus. Mas é interessante que você falou da pandemia, que é o mesmo momento que a Tati deu uma pausa ali na fala dela. E isso influenciou nessa sua mudança? Influenciou também, porque a gente teve que se reinventar. Porque a pandemia ela entrou, então as empresas, o que elas fizeram? Elas fecharam. Treinamentos presenciais, também assim, elas praticamente cessaram. Assim. Mas essa questão de burnout, saúde mental, você já estava trabalhando antes da pandemia? Estava trabalhando já um pouco antes da pandemia entrar. E aí a pandemia entrou, os treinamentos fecharam, o que a gente teve que fazer? Se reinventar. Todo empreendedor precisa se reinventar toda hora. Então a gente começou o quê? A fazer trabalhos individuais com pessoas, né, tipo assim, cargos de liderança, ou dentro de empresas, ou pessoas que estavam precisando se desenvolver, ou querendo fazer algumas transições de carreira, ou empreender. Então, aí a gente traz toda a bagagem que a gente tem como empresário, mas também olhando para o desenvolvimento humano, como é que as pessoas elas conectam esses dois mundos para fazer a rodinha dela girar. Então a gente começa a organizar todo esse movimento aí para que as coisas realmente aconteçam e os objetivos dessas pessoas elas sejam alcançados. Esse é o ponto que você está hoje? Esse é o ponto que eu estou hoje. Tá, então vamos voltar então para a Tati, que nós paramos na história dela lá. Né? Paramos nas férias. Aquele período sabático, né? Do fechamento da cafeteria. Forçado, né? Que foi um empreendimento, Sim. Foi um empreendimento que você também deve ter ganhado muita bagagem, Sim. né? E na verdade, aí usei de novo uma ferramenta do Sebrae, porque durante a pandemia, o que aconteceu? Existiam muitos produtos lá que eram pagos, né? Então, tinha cursos que eram subsidiados. Então, a gente fez o Empretec, por exemplo, na época ele era uns R$3.000, o Sebrae pagava 60%, a gente pagava 40%, uns R$1.500. Era mais ou menos isso. E aí, tirou, tudo ficou 100% gratuito, né? E algumas ferramentas também, no período da pandemia, um pouquinho antes, na verdade, teve um processo no Sebrae que escolhiam algumas empresas, né? Então, fazia as capacitações e tal. E aí tinha uma feira internacional que estava acontecendo em Chicago. E a minha empresa ganhou para ir, com tudo subsidiado e tal. E aí veio a pandemia e a gente não foi. Ai, meu Deus. Mas depois eu logo fechei, né? Então, assim, existem produtos maravilhosos que você não precisa de grana para poder fazer, aproveitar aquilo ali, né? E aí, depois disso, eu aproveitei uma das ferramentas que tinha, que era mudar a loja física para o online. Então, quem fazia esse projeto, se eu não, na época acho que foi Senai, Senac que fazia, e o Sebrae pagava. Esse produto, na época, custou em torno de R$8, R$9 mil. E eu não paguei nada. O Sebrae pegou a minha loja física e mudou para o online antes de eu fechar. E aí eu estava com ela funcionando no online, que é onde entrou essas questões de delivery e tal. Então a gente fez todos os testes antes de fato de eu fechar. Então eu fechei a loja física, mas mantive ela online, tenho 2 sócias, né, que toca a loja para mim hoje junto
as duas junto, né? E a gente faz ainda os coffee corporativo e a gente teve que mudar, né? Então, em vez de ser um coffee de treinamento, mandava na casa das pessoas que assistiam lá. Então, a gente se adaptou, Certo. né? E aí eu fiquei um pouco de férias mesmo. Parei, falei, agora eu vou ficar de férias. E o que eu vou fazer? Por quê? Querendo ou não, na hora que eu fechei, eu tive algumas dívidas, não era conta, era dívida, porque eram valores muito maiores do que eu tinha capacidade de pagamento ali, porque eu fiz rescisão, fiz isso, fiz aquilo, né? E a empresa tinha 3 anos, então ela estava começando a ganhar dinheiro. Mas tive uma orientação para fechar, tal. Vi que era viável isso, e aí você falou essa questão do amor, né? Tinha amor, tinha uma questão afetiva, era minha mãe que estava ali, puxa, vou fechar, não vou, né? Vou enterrar um sonho e tal. E aí eu entendi nessa questão de autoconhecimento que o Vini estava falando, que não fazia parte de mim aquilo ali de fato, era um sonho dela. O que era a minha parte ali era gestão, empreender, fazer, ensinar, que eu gostava disso. E nesse período surgiu a oportunidade de eu começar a dar treinamentos na área de empreendedorismo. A gente se torna especialista naquilo que dá errado, né? Então, eu tinha um monte, né? Sabia o que não fazer, então não vai por esse caminho. E aí começou a fluir, né? Então, eu comecei a dar alguns treinamentos, aí a gente começou no online. Aí o Sebrae teve uma demanda de... A Praxis, que é uma empresa internacional que fazia alguns trabalhos para o Senai, me convidou para fazer consultorias no home office, e aí eu comecei a dar essas consultorias, né? A gente fazia aí em torno de, 30 consultorias por dia em casa, e aí compartilhando as histórias e dando insight às pessoas. Uau, consegui ver uma saída, porque no período da pandemia ninguém via a saída porque focava no problema, né? E aí isso que o Vini falou, né, dessas ferramentas que ele já estava ali utilizando antes, não tinha tanta evidência até a pessoa precisar delas. E a gente começou a usar, né? Quando eu falo a gente, o pessoal da Praxis junto ali, né? Fazendo os treinamentos, e começou a consultoria. Depois da consultoria, voltou os treinamentos presenciais. E eu vendi tudo que eu tinha para pagar o que eu tinha de dívida. Até o meu notebook foi embora. Como que eu dou aula sem notebook? E aí, de novo, a minha irmã ali do lado, né? Eu falei, olha, ela é professora, né? O Estado mandou, ela dá aula no privado e no Estado. Mandou uma verba ainda para comprar um computador, ela comprou um computador maravilhoso. Eu falei, é aqui, ela tá no home office, tem outra máquina aqui, né? E aí ela pegou e falou assim, eu falei assim, olha, vou dar aula em Mairiporã, foi minha primeira turma, Mairiporã, 103 quilômetros, eu saindo lá de Tuiaçupeba, você vai, vou, na hora que mandou, vou, não sei nem como, mas vou, não ia sobrar nada do que eu ia ganhar, mas eu ia, né, precisava ter aquela experiência. E aí cheguei e falei, você me empresta seu computador, né, porque aí a semana eu trabalho, essa semana eu já compro computador na semana e tal. Ela, não, você não cuida das suas coisas, eu não vou emprestar. Eu falei... Como? Bora, meu Deus, a gente quer mudar as pessoas, né? Pelo amor de Deus. E ainda eu sou melancólica, então aquele drama excessivo, eu sou a sua irmã. E ela, não, eu não vou emprestar. Eu falei, tudo bem, né? E aí a amiga dela estava em casa. E aí eu falei, Larissa, você tem um computador, não tem? Tal. Ela, tem, tá usando? Não, né? Super da moda, tranquilo e tal. Eu falei, você pode me emprestar durante uma semana e tal, né? Porque eu vou para Mairiporã e vou voltar. Gente, não tinha nem a ferramenta para dar, né? E aceitei a aula e tal. E aí cheguei com o computador dela lá tal. Então você é uma pessoa toda planejada no primeiro empreendimento, no segundo... Uma divina ali. Vamos que vamos. Ou você faz com o que você tem, ou você não faz, né? E aí pedi ali aquele sentimento de, meu Deus do céu, a que ponto chegamos, né? De né, uma estrutura ali planejada para não ter nenhum notebook. Não. E aí eu não queria pedir ajuda para as pessoas da minha casa, né? Porque na hora que eu fui empreender, sempre todo mundo falava o quê? Não, concurso público, e doida, não sei o quê. E aí eu fechei a loja, né? A loja tava bem, tava dando dinheiro, e eu fechei porque eu quis fechar. E agora você vai precisar dos meus recursos? Tanto que as pessoas da minha casa não se importavam, né? Às vezes dava algum valor e tal. E aí eu me sentia super mal. Falei, o que eu vou fazer? Peguei o computador dela, só que essa brincadeira de uma semana ficou umas 2, 3 semanas, e ela tranquila lá, e eu usando, até que eu consegui, né, comprar e tal. E aí as coisas foram dando certo, foi surgindo demanda de consultoria. Não sou consultora, né? Sou professora, e aí? Mas eu preciso de grana, vamos fazer. Você faz, o que você precisa? Não sei também, vamos aprender junto. E aí comecei a dar consultoria, né, para algumas empresas bem grandes. Não vou nem citar os nomes aqui, porque ainda continuo como consultora, né, e assessora de alguns.
e mentora hoje de alguns empreendedores aí, né? E algo que eu não tinha experiência, não sabia, vamos fazer, e foi fazendo, sentindo as coisas foram fazendo sentido, né? Foi acontecendo, e hoje, né, dou aula aí, né, nessa brincadeira já vai fazer 2 anos, né, que eu tô aí junto com o Sebrae, com a IBS, né, que é uma faculdade internacional. Com a Praxis eu não quis continuar, porque eu gosto do tete-a-tete, aí eu tive essa opção, né, de voltar no presencial. Então, fiquei um tempo com a Praxis também, e é isso. Então, hoje eu dou aula pelo Sebrae, né? Sou facilitadora, amo a área de finanças, mas dou aula de marketing, dou aula de perfil empreendedor, amo autoconhecimento também, né? Não sou especialista em autoconhecimento, mas as ferramentas eu acho que são super importantes, né? Essa questão de finanças, ela é totalmente ligada ao emocional, ela é totalmente ligada ao autoconhecimento, porque se não tiver um mindset, não tiver uma mudança de pensamento, né? Se não tiver as ferramentas ali que o Vini usa, não adianta eu chegar na empresa e falar, olha, vamos fazer um demonstrativo de resultado, porque ali só vai ser um papel que a pessoa vai ver e não vai mudar o comportamento. Então, primeiro, numa empresa, quando a gente fala assim, tô com problema em finanças, e a gente vai diagnosticar isso, a gente precisa, né, ter uma análise do perfil daquela pessoa, para entender de fato qual é o problema dela. Às vezes, essa dificuldade financeira é algo emocional. Às vezes, é uma compulsão por algo que nem ela sabe de onde vem aquele gatilho. Eu falo porque eu sei o meu gatilho, o Vini também, né? O meu é carboidrato, né? Eu como um bolo de cenoura tranquila, se eu estiver feliz, se eu estiver triste, sempre. Por quê? Porque isso me leva na questão afetiva da minha mãe, que não está aqui hoje, que era confeiteira. Sim. Então, se eu não tomar cuidado, né, eu tenho essa disfunção na questão alimentar, por conta dessa questão afetiva que impacta nas minhas finanças. É quase como uma consciência comportamental que você já tem. E não é que a gente vai mudar o nosso perfil, nós somos quem nós devemos ser, cada um tem um perfil, né? Tem pessoas que são planejadoras, né? Mas com essa consciência a gente consegue dar fim para aquilo que precisa de fato ser feito. Na hora que a empresa, por exemplo, eu amo a empresa, tem uma questão afetiva, mas ela não está me dando lucro, porque uma empresa existe para te dar lucro. Então, eu vou fechar as portas. Vou fechar, porque não está sendo rentável, né? Eu vou precisar fechar aqui e um bom empreendedor, vou empreender com outra coisa, igual o Vini falou, vou fazer outra coisa, né? E de tudo isso que fica assim para mim é fazer o que se gosta. E aí a gente não precisa trabalhar nenhum dia. Hoje, todas as atividades que eu tenho, né, eu tenho até a dificuldade de não fazer o excesso de voluntariado, porque eu gosto tanto do que eu faço, comecei com o computador emprestado, não sobrando nada. Eu acho que nessa primeira aula, se sobrou R$100, ainda foi muito, eu fui com o cartão emprestado, porque não tinha nem o dinheiro do combustível, o carro, porque meu carro foi embora. Então eu peguei o carro do meu pai, o computador da amiga, o cartão, eu acho que o cartão foi da minha irmã ou do meu pai, não lembro. Não lembro se ela foi leve depois, né? E foi tudo com o que não tinha ali de recurso, e aconteceu, né? Então, às vezes, é fazer com que tenha e não ficar ali paralisado com o cenário que está naquele momento, né? A pandemia trouxe muito isso, né? De a gente, às vezes, potencializar o caos. Ai, meu Deus, não, peraí, né? Legal, aproveitando, então, esse gancho, eu vou pedir para vocês dois, eu vou começar com o Vini e depois eu volto para você. Para finalizar a nossa conversa, para aquele empreendedor ali, que ou ele ainda está ali na sua carreira, no setor privado ou no setor público, e tem essa vontade, aquele bichinho ali dentro mexendo com ele, que ele quer empreender, ou um empreendedor que já está empreendendo, mas está com um pouco de dificuldade, está com alguns desafios. Qual é a dica a dica ou as dicas que você pode dar para essa pessoa que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente no YouTube? Legal, vamos lá. Para quem quer fazer a transição, tá, de CLT para empreender, primeiro você precisa conhecer muito bem o seu perfil, tá? Quais são os seus pontos fortes, o que você realmente tem de talentos, porque é isso que você vai ter que explorar na hora que você for começar a empreender, porque esse é o caminho fácil. Porque muitas vezes a gente tem um trabalho, mas a gente não gosta dele, a gente quer trabalhar, abrir uma empresa relacionada àquilo com que a gente trabalha, só que a gente não gosta. E você tem uma oportunidade de fazer diferente. Então, assim, olhe para isso, se planeja, tá? Minimamente, né? Ou faça igual a Tati, planeja um pouco mais também.
Só que é importante você olhar o que você tem muito de habilidade, porque é nisso que você vai ter resultado. Se você já empreende, tá, e está com dificuldade, você precisa muitas vezes olhar para a organização da sua própria empresa, enxergar qual é o seu papel de fato, o que você precisa delegar, quais são as coisas que realmente ficam contigo e olhar o processo. Eu falo assim, pessoas, processos e um produto muito bom. São os 3 pilares que você precisa olhar para o negócio de realmente funcionar. Porque uma vez que você ajusta o seu processo de trabalho, você sabe muito bem como é que ele começa, onde que você entrega valor para o seu cliente, como é que você finaliza aquilo, ou dá continuidade para um trabalho, às vezes, recorrente, ou que existe a possibilidade de você subir o ticket disso, fica muito mais fácil até do seu cliente perceber como é que vai ser o trabalho contigo, o que você entrega, o que você não entrega, e aí você monta esse ciclo muito bem e a sua entrega ela fica de muita qualidade, e aí a coisa começa a realmente andar. Rapaz, que aula, hein? Que aula! Vários pontos. Tati, para finalizar, se o Vini esqueceu alguma coisa aí, porque para mim foi uma aula, né? Para te falar aí, ó. Mas fala aí, para a pessoa, rapidamente, para a pessoa que está querendo empreender, que você já passou por isso, sim, e você também passou por desafios. Muitos, e vários assim, perrengues vamos aí. ter sempre, né? Constante. Os problemas eu acho que fazem parte da trajetória, principalmente do empreendedor. A diferença é como a gente olha. Certo. E o que o Vini falou aí de toda essa questão de perfil e tudo, é bem legal. Geralmente o talento é aquilo que a gente já faz, né? O que eu faço desde pequeno, o que eu tenho essa habilidade, é bacana. Mas a parte financeira, ela precisa estar ali do ladinho, né? Porque se eu não tenho, às vezes, um planejamento, eu não sei quanto eu preciso. Então, como diz o gatinho da Alice no País das Maravilhas, se eu não sei para onde vou, qualquer caminho serve. Então, eu não sei quanto eu vou gastar, eu não sei o que eu preciso, né? Por mais que a gente vai se arriscando, eu sabia ali que eu precisava de computador, que eu precisava de um carro, que eu precisava de um cartão. Peraí, de quem eu vou pegar? Mas eu vou precisar, né? Então, eu vou abrir uma loja, eu preciso de um ponto físico, eu preciso saber aonde essa loja vai estar localizada. Se eu estou no CLT, eu tenho ali um rendimento fixo, que a gente chama depois de Prolabore. Prolabore nada mais é do que o mínimo que eu preciso para eu sobreviver e o máximo que a empresa pode me pagar. Mas eu preciso saber quanto é o mínimo que eu preciso para sobreviver. Né? Se eu sou, homens geralmente são os provedores do lar, precisa ali de R$500 todo mês. E aí ele vai sair do CLT para ir empreender, e aí a gente vê uma estatística antes da pandemia que uma empresa demora 2 anos para dar um retorno ou chegar ali no indicador. E aí ele não tem aquela renda e aí ele aumenta o problema. São 500, 1.000, 1.500, 2.000, né, do período até que ele não vai conseguir manter aquela empresa. Então, quando a pessoa está no CLT, ela precisa, de fato, saber essa questão racional, né? Eu sempre voltada aí para o racional. Quanto que eu preciso para me manter 6 meses? Então, eu vou fazer uma reserva disso para empreender com mais tranquilidade, para não ter problemas familiares. Ou se eu já estou empreendendo, já não fiz isso, como eu faço para solucionar isso? Quais são as contas que eu preciso fazer para reservar, seja 100, 50 reais, né? O que eu faço para aumentar minhas vendas? Porque a receita é oferta e demanda, né? Ou eu diminuo as minhas despesas e aumento o meu ganho, ou não tem outra questão. Então, eu preciso diminuir as minhas despesas e o ganho continua o mesmo, ok. Não, eu preciso aumentar o meu ganho e aí as minhas despesas podem se manter. Então, alguma coisa precisa ser feita. E aí entra na questão de finança, demonstrativo de resultado, se eu não sei para onde eu vou, né? Então, se eu não sei quanto minha empresa está dando. Existem algumas pesquisas que dizem que a maioria das empresas, elas não fecham por falta de venda. Pelo contrário, porque ela não sabe quanto ela está vendendo, o que ela está fazendo. Ela está sendo bombeiro, igual eu falei lá no início, né? Só apagando incêndio, entra aqui, paga ali, parece que ela está fadigada, nunca consegue ter a qualidade de vida. Não é quanto se ganha, é como se administra. Eu tenho conhecidos na família que ganham um salário mínimo e empresta dinheiro para quem ganha 10, 20 salários mínimos. E você fala, como? Né? E a pessoa tem personal ainda com salário mínimo? Como que pode? Né? A gestão. Então, é isso que a gente quer trazer nessa questão do autoconhecimento, mas de fato ligada com o lado racional, porque não é só de amor que se paga boleto, né? Muito legal, muito interessante. Então, para quem quer saber um pouco mais do trabalho dos dois,
Eles escreveram, são autores, né, do artigo desse mês de maio do Polo Blog. Então, pode procurar lá no site do Polo. Eles vão falar um pouquinho de organização empresarial e financeira. E já temos a data, dia 26 de maio, uma quinta-feira, às 19 horas, presencialmente aqui no Polo. E também ao vivo no canal do YouTube do Polo. Eles vão falar, abordar, se aprofundar um pouquinho nesse assunto do artigo que eles escreveram. Quem se interessar, quem leu o artigo, gostou do assunto e pode vir aqui presencialmente ou assistir no YouTube do Polo, que vai ter uma conversa, um bate-papo legal. Estão todos convidados. Senhoras e senhores, Tati Nascimento, Vinícius Kimura, foi um prazer receber vocês aqui. Obrigada, Kleber. Obrigado, Kleber. Tchau, gente. Um abraço. Até o próximo. Igual a